Gostaria também de ler uns versos simples. Paulo, quando adressa a igreja dos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 16, uma igreja complexa, num sítio, uma cidade complexa, onde havia muitas tendências de pensamento, inclusive de prosperidade, etc. Ele dá estes dois... Vou só ir a estes dois versos, porque a primeira carta aos Coríntios é bastante ampla e aborda vários temas. Mas ele diz: estejam vigilantes, e gostaria que tu pudesses sublinhar estes dois versos. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Aquela é a versão Almeida Revista Corrigida, a mais aproximada à tradução bíblica correta do grego, que nomeadamente, neste caso, é a Nova Versão Internacional, embora eu não recomendo que leias a Nova Versão Internacional, mas também nem tudo aquilo que está na Nova Versão Internacional está equivocado. Mas neste caso está mais próximo dos diferentes adjetivos vindos do grego, que também estão escritas na Amplificada, que neste momento, pelo menos eu não tenho nenhuma em português, e na realidade gosto mais de ler em inglês. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Façam tudo com amor. Na versão portuguesa Almeida Revista e Corrigida diz: portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todas as coisas sejam feitas com amor. Amém? Aqui voltamos, Paulo continua a enfocar-se aqui, pois portai-vos varonilmente é ser homem. Neste caso há um adjetivo que é: sejam homens com coragem. Porque hoje em dia, para ser qualquer coisa, é preciso ter coragem. Principalmente para ser um homem de Deus, que, enfim, não está disposto a ser manipulado pelas massas, não está disposto a ser manipulado pelos, como disse em inglês, hearsay, pelo que se ouve dizer, ou pelo que diz a Caras, ou pelo que diz a CNN. Senão trata de esquadrinhar um bocadinho mais à luz da palavra de Deus e também de procurar, que é incrível, que hoje em dia todas as informações que nós recebemos, não sei se tu pensas nisso, significa que estranho é que todas as cadeias de televisão dizem sempre a mesma coisa. Ou seja, não há uma perspectiva diferente de análise, por exemplo, de informação. E quando existe alguém, inclusive nas cadeias de televisão, pois nomeadamente no que diz respeito agora ao que está de moda, como falava o pastor Vítor Pinto, esta situação da Rússia com a Ucrânia, e quando algum general, que é uma pessoa que tem, por exemplo, neste caso, vem comentar acerca da guerra e dá alguma pequena opinião em relação, por exemplo, a Bucha ou a Mariupol e tal, e faz questões como: mas aquelas pessoas estão lá, quem é que as pôs lá, porquê é que lá estão e porquê não saem de lá? As coisas como esta, a seguir vêm os outros comentaristas com muita pouca versatilidade e experiência de vida, e já vêm dizer: não, aquele homem, ele é para o Putin. Aquele general, comandante, não, ou seja, aquele homem é um homem que teve experiência de guerra, um homem que fala e fala de direitos sobre algo que está a passar. Ele não emitiu nenhuma opinião, ele simplesmente fez questões. Hoje em dia é difícil que as pessoas se questionem, porque as pessoas são conduzidas, passa a expressão, como borregos, nem como ovelhas, como borregos, não é? Porque, ou seja, a ovelha, no sentido literal da palavra, creio que é um bocadinho superior ao borrego. O borrego é aquele que vai para o matador e vai todo contente, porque vai onde vão todos os outros. Onde é que vão, diz em espanhol, onde é que vai a gente? Vai onde vai Vicente. Se Vicente vai à frente, então vai toda a gente. E assim estamos. Então, e que nos diz respeito em todos os temas da vida. Assim que ter convicções é difícil. Então aqui eu quero tocar 3 coisas a que nós não devemos agir como. Porque aqui diz, porta-te varonilmente, significa, não é só, ou seja, o nosso ser, ao fim e ao cabo, termina por ser identificado sobre aquilo que fazemos. E aquilo que fazemos são as nossas ações e as nossas reações. Estão cá? Vou fazer esta primeira pergunta, vou tentar não perguntar outra vez se estão cá ou não, mas podem interagir comigo, porque assim provavelmente as coisas são. Uma das coisas que nós temos que aprender é a agir. Significa, se eu sou homem, não devo agir como mulher.
Faz sentido? A minha esposa, a mulher, não deve agir como um homem. Estamos de acordo? Literalmente a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus os criou à sua imagem e semelhança, homem e mulher. Evidentemente que há outro tipo de teorias, como por exemplo o darwinismo, que vem em base a uma teoria da evolução que, de certa maneira, quer nos dar uma teoria que possivelmente todos nós evoluímos, progressamos. Uma das palavras que agora voltou a estar de novo é sermos uma sociedade de progresso. Ou seja, voltamos aos velhos chavões do socialismo antigo, o comunismo. Somos uma sociedade que progressa. Somos homens e mulheres e todos os outros géneros que estamos continuamente a progredir. E todas estas coisas acontecem, eu vou-vos dizer algumas palavras para que nós fiquemos com elas. Há vários chavões da sociedade atual. Um deles é a tolerância, aponta se quiseres, tolerância, o respeito e os direitos. Tolerância, respeitos, os direitos. Nós começámos a analisar, os direitos começaram a surgir com grande peso durante mais que nada o século XX, fins do século XX. E então juntou-se-lhe o direito, a dignidade, dignidade, enfim, e depois, por sua forma, para poderem abranger todos, entrarmos todos dentro de uma mesma caixa, então a tolerância. Mas tudo isto debaixo de um chavão grande que é sermos homens, mulheres e outros géneros que continuamos a progressar. Temos de ter uma mente aberta às mudanças e a progressar sem questionar. Vamos progredir por onde nos querem fazer progredir. Agora, o darwinismo vem-nos de alguma maneira dizer, ok, vocês na realidade provavelmente vêm de uma espécie de macacos. Não vou falar acerca das espécies, mas o darwinismo é a teoria do quê? Da evolução do quê? Das espécies. Então se as espécies evoluem, vamos encontrar a evolução que é o progresso, sinónimo igual a progresso. Uma coisa que me faz esquisita é isto. Então, nós, como seres humanos, temos várias raças, não é? Os caucasianos, as pessoas de cor, há os mestiços, há várias raças, não é? Sim, neste caso, não vou entrar por aí, mas também há os asiáticos, têm feições diferentes, nasceram. Ok. Então, uma vez falava isto com um tio da Sandra, que ele é veterinário, então ele dizia, e estávamos a brincar com outro tio dela, que é uma pessoa bastante culta, e então ele dizia, Luís, estas coisas do darwinismo, pá, eu por acaso até acreditaria, não é? Porque eu estudei biologia, enfim, sou veterinário, estudei, pá, mas faz-me muito esquisito como é que só houve uma espécie de macacos que evoluiu e as outras espécies não evoluíram. Não sei, ou seja, é uma questão, deixa-te aí para pensar, ou seja, como é que pode ser que debaixo de tanta evolução e de progresso houve uma espécie de macacos que evoluiu mais que as outras espécies e as outras continuam a existir? Se fosse realmente, se estivesse bem ancorada a teoria da evolução, então provavelmente significa que todos os macacos evoluiriam a diferentes espécies de Homo sapiens. Ou seja, faz sentido, ou seja, isto é só senso comum, não? Eu não estou a questionar na ciência, porque não é ciência, é uma mera teoria. Então, quando são aplicadas teorias, a gente temos o direito a poder extrapolá-las, analisá-las e, de alguma maneira, colocar vários e diferentes cenários. Mas, ao fim e ao cabo, a palavra de Deus diz-nos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas diz que criou-os homem e mulher. Ok? Diz comigo, homem e mulher. Hoje em dia, quando diz isso, não quero ir a Gênesis, mas vocês podem ir lá ver que aquilo que ele fez, depois de criar todas as espécies, todos os animais, etc., criou homem e mulher à sua imagem e diz que deu autoridade, nomeadamente a tradução correta do aramaico é domínio ao homem para dominar sobre todos os seres viventes e sobre o jardim onde ele os colocou. Sabemos isto? Ok, então deu ao homem
autoridade. Deu ao homem, ou seja, ao homem não era porque ele fosse mais esperto, ou porque ele fosse melhor, ou que fosse pior, não. Diz, olha, tu vais ficar aqui com... E a autoridade e o domínio incorrem em duas coisas, dois chavões, cada vez mais baixo a palavra tolerância, vão-se dissipando. Temos direitos e temos que ser tolerados, mas temos muito poucas responsabilidades, ou obrigações, responsabilidades e obrigações. E quando se nos dá um domínio e uma autoridade, significa que as pessoas que têm e desempenham certas e determinadas funções de autoridade, a primeira coisa que eles têm que entender é que a autoridade significa não poderio, mas significa responsabilidade. E depois de responsabilidade, significa que eles têm que estar continuamente aptos para prestar contas. Eu gosto muito das palavras em inglês que são mais simples. Dizia-se então, they need to be responsible and accountable for. Significa prestadores de contas. Muitas vezes há uma visão um bocadinho fechada dentro dos termos conservadores da igreja, em que quando a gente não... Deus desenhou o homem para ser responsável, para ser autoridade, etc. Então, e isto dá-nos como uma sensação de todos poderosos. Não, todo poderoso só há um que é soberano, omnipotente, omnipresente e omnisciente, e esse é Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então o que é que acontece? Nós às vezes tomamos as coisas de uma forma equivocada. E hoje, mais que nunca, com tanta confusão que existe à nossa volta, aquilo que o homem está a perder, mesmo como homem de Deus, é a sua responsabilidade de guiar-se a si mesmo e guiar o seu núcleo familiar a Deus. Porque o que é que se diz? Diz, não, isto agora é tudo normal. Estas coisas são novas. Não, coitadinhos, deixa lá, os miúdos, não, eles têm que... É normal. Mas este todo normal é como aquilo que, recordando o tempo do profeta Isaías, em que os homens hebreus, e naquela altura, e as mulheres e toda a sociedade, declarava aquilo que não era bom como bom e aquilo que era bom como não era bom. Começam-se a trocar os ideais, começam-se a trocar os valores, tudo debaixo de um chavão do progresso, da tolerância, dos direitos. Coitadinhos, isto agora já não é como no nosso tempo, a gente no nosso tempo vivemos tempo de opressão, agora já é a liberdade, ou seja, mas a liberdade não é libertinagem. A liberdade não é anarquia, porque a liberdade significa que tu e eu temos liberdade para que cheguemos até à liberdade do meu próximo e a respeite. Então, quando eu aprendo que a minha liberdade é limitada pela liberdade dos demais, então aqui aplica-se bem a palavra tolerância. Porque eu não vou pisar áreas que possam, de alguma maneira, ferir suscetibilidades, ser invasivas, serem, inclusive, violentas na sua forma de apresentar-se, na sua forma de pensar e na sua forma de dizer. Não sei se me estão a entender, ou se estão a entender aquilo. Então, hoje em dia há uma guerra aberta aos valores, nomeadamente do núcleo familiar, porque uma vez destruído os valores do núcleo familiar, então toda a sociedade fica destruída. E uma sociedade destruída, sem valores e sem ideais, significa sem cultura, que é levada não por vento de qualquer doutrina, mas por doutrinas humanas, ideais e filosofias, dissipam a capacidade de que o homem, a mulher e todos os membros dessa sociedade tenham capacidade para pensar. Porque simplesmente, debaixo do chavão da liberdade, que se transforma na libertinagem, dão-se a qualquer tipo de ações, de expressões, violando aquilo que eles professam defender, que é a tolerância, o direito e mais o quê? E o respeito. Mas aí já não se enquadra a tolerância, porque então quando eu desrespeito alguém, eu já não estou a dar a essa pessoa o direito de ter a sua... Olha, por exemplo, no outro dia falava com uma pessoa em relação, por exemplo, às touradas. Então, uma das coisas que se diz, eu não estou a defender as touradas, mas simplesmente uma das coisas que as pessoas são contra as touradas dizem assim, não, nós somos uma sociedade evoluída, progressista, maltratar os animais é mau, fazer disto sim, mas é que isto fazia parte da cultura. Agora, mas isto isto se vai dissipar, então vamos tentar uma coisa, se nós estamos a progredir como homens e como mulheres, vamos continuar a ver algumas coisas que diz a palavra de Deus e provavelmente vamos entender que não progredimos assim tanto. O que é que acontece? Mas debaixo deste chavão do progresso significa que ao longo do tempo, porque chama-se que há uma minoria, no nosso país, como noutros países, há algumas minorias que gostam de ver aquele espetáculo.
Então, as outras pessoas vão declarar que aquilo não pode existir, porque, ou seja, isto é intolerável. É intolerável. Maltratem um animal numa praça e façam disto um espetáculo, mas se na realidade há um progresso de mentalidade, significa, porque é que não respeitas essa minoria e não a toleras? Porque ela vai deixar de existir. Não sei se me faço entender. É a minha ideia. Não estou-te a vendê-la. Ou seja, porque se na realidade progredimos, se na realidade há uma minoria que reclama aquilo como um direito cultural, ok? E os outros dizem, não, nós já progredimos muito, já somos seres mais evoluídos, e achamos que isso é uma coisa mesmo, pessoas bárbaras, é do tempo da Idade Média. Então, a tendência disso significa que aquelas pessoas irão progredir. E aqueles gostos irão deixar de existir. Será que vai acontecer o mesmo em relação ao futebol? Não, porque, ou seja, o futebol, quando começou, por exemplo, nas sociedades maias e incas, não era jogado com uma bola, era jogado com uma cabeça de um ser humano depois de um sacrifício. Ou seja, será que houve já algum progresso? Aparentemente houve, já não se corta uma cabeça de uma pessoa para jogar a bola, não é? Faz-se a cabeça das pessoas para pagar milhões a pessoas que jogam a bola. Mas, enfim, é outra opinião. Cada um é como cada qual, não vamos entender, porque aí é que está a tolerância. Ou seja, cada um tem direito a escolher aquilo que acha que é de bom critério. Mas, ao fim e ao cabo, aquilo que acontece nos dias de hoje e aquilo que, na realidade, as forças da maldade querem, e aqueles que chamemos o Big Brother, não é o da TVI, o Big Brother, as quantas pessoas que vão tentando governar este mundo, não sabendo que eles, ao fim e ao cabo, terminam a estar baixo da soberania de Deus, e que, ao fim e ao cabo, diz a palavra de Deus, eis aqui que o mundo jaz baixo o maligno, que, ao fim e ao cabo, quem influencia tudo são forças de maldade. Eles querem, ao fim e ao cabo, rebentar com os valores da família. Há muitos países, hoje em dia, onde já adotrinam as crianças em relação à identidade de género. Inclusive há leis, por exemplo, no nosso país vizinho, que leva-nos sempre mais alguns 20 anos ou 30 de avanço em certas e determinadas leis, graças a Deus, não é? Então o que é que acontece? Inclusive há uma lei que é a lei mordaça, que significa que rouba aos pais a capacidade, como tutores paterno-maternais, de decidir a forma como os seus filhos devem ser educados. E o Estado ocupa o papel, como nas sociedades antigas, marxistas, leninistas e socialistas, o Estado ocupa o papel de papai e mamã e adoutrina os meninos de acordo com aquilo que eles querem. Ok, e dirás, não é assim, meus irmãos, mas também era assim com a religião, os católicos, que sim, mas seja, eu não estou aqui a professar nenhuma religião, a gente temos que ir realmente aos valores da palavra de Deus. E entender que quando o pai e a mãe não têm qualquer capacidade para analisar e ver aquilo que é de bom para os seus filhos, então aqui já há uma intromissão que quer realmente destruir o núcleo familiar. Tudo isto debaixo do mesmo chavão da tolerância, do respeito, da aceitação das minorias. E então vêm as minorias que depois, ao fim e ao cabo, querem sobrepor sobre as maiorias, baixo este mesmo chavão. Mas já não toleram a maioria, neste caso. Porque há tantas minorias que as minorias têm que mandar sobre as maiorias. Campanhias de entretenimento que muitos de nós às vezes vemos lá em casa, uma delas chama-se o Disney Channel. Agora mesmo no mês de março, nos Estados Unidos, emitiram um documento no qual eles decidiram, por respeito e tolerância às pessoas que se identificam com o LGBT, que eles então vão passar a incluir 50% de todos os seus personagens de ficção, vão passar a ser de diversas identidades de género. Países onde o passaporte e os documentos de identificação, por exemplo, quando vem lá género, já não põe masculino nem feminino, não vem um X, para que depois a criatura que nasceu tenha ele a opção de decidir, ainda mesmo sem ter a maioridade, de escolher um género. Porque aparentemente nasce sem género. É isto que diz a lei. Estas leis que se formam em relação à identidade de género. Agora, qualquer pessoa que se levante e diga, não, eu acho que isto está mal, começam a rotulá-lo de homófobo, se é contra certos e determinados comportamentos sexuais, misógino, porque não aceita que as mulheres isto e o outro. Tantas palavras se podiam reduzir numa, vamos chamar, grandes bestas. Chamam-lhe grandes bestas, educadamente. Estas bestas, isto é tudo mentalidades da época medieval. Isto já não é assim, já evoluímos. E basta este chavão, é difícil dizer, age como um homem, age como uma mulher.
fortalece-te, ser corajoso, vigia, faz todas as coisas com amor, ou seja, e o amor inclusive é aquilo que eu convido a que nós reflexionemos, em que entendamos o desvio destas pessoas e as amemos, inclusive com essas diferenças, inclusive quando estas pessoas tratam de violar o nosso espaço sagrado. Inclusive é quando tratam de entrar e de alguma maneira querer desbaratar todos os direitos individuais e constitucionais que qualquer ser humano tenha. Eu não digo que qualquer pessoa possa optar por querer identificar-se com isto. Aí é cada um que tenha hábitos X, Y ou Z. Eu posso dizer, este hábito para mim não me serve, mas eu, de acordo com o que a palavra de Deus me ensina, porque Deus amou-nos, estávamos nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, eu tenho que amar todas estas pessoas, por isso todas as coisas sejam feitas com amor. As diferenças de géneros, de hábitos, de ideias, não têm que tornar-nos inimigos de ninguém. Tem assim que mover-nos a compaixão para que a palavra do Evangelho, a palavra da verdade de Deus, possa alcançar as vidas com o devido respeito e com a devida tolerância. Mas a tolerância tem que ser mútuo e o respeito tem que ser mútuo. Deus, na realidade, criou o homem e a mulher. Acabou, ponto. Agora que o homem e a mulher, e vamos ver aquilo que Paulo escreve à igreja de Roma, o que é que o homem e a mulher ao longo do tempo se fez? Romanos 1, 21. Porque quanto tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus. Toda a gente ouviu de alguma maneira e teve a oportunidade de saber, como disse também anteriormente Paulo aqui nesta primeira carta, diz que todas as coisas e toda a criação declara a Deus. Mas o homem e a mulher, tendo conhecido a Deus, tendo a oportunidade de conhecer a Deus, não o glorificou como a Deus, não lhe deu graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, sinónimo de tontos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus, que é tão bom, disse, eu não vou contender com a minha criação. Senão que, o que é que fez Deus? Deus, diz a palavra do Senhor, por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações. O quê? A imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Aqui entram vários hábitos que são totalmente de encontro àquilo que é moralmente, eticamente, está plasmado para o qual o homem e a mulher foram criados. Estamos cá? Pode ser, não é uma mensagem muito encorajadora, mas é uma mensagem muito importante, principalmente para aqueles que são mais novos, para alguns dos mais velhos e aqueles que estão ali na escola dominical. Isto é muito importante. É importante que os pais e as mães lhes ensinem estas coisas. Então, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram à criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, que é o contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram com sua sensualidade uns com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazer as coisas que não convêm, estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenta, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de maldades, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que os declara dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que a praticam. Amém? Não vou dizer mais nada. Está dito. Não vale a pena acrescentar. Isto foi aquilo que o homem fez. Rejeitou a Deus, entregou-se. O que é que fez Deus? Ou seja, se tu o rejeitas, Ele não se força sobre ti. Porque Ele é um Deus de amor, que tolera a nossa rebelião, tolera a nossa desobediência. E então entrega as pessoas a si mesmas. E o que é que fazem as pessoas?
dão-se a qualquer tipo de, entre aspas, liberdades. Não podia ser melhor descrito. Uma escritura que tem aproximadamente 2000 anos. Continua a ser atual. Agora o homem tem a responsabilidade de guiar-se a ele mesmo, guiar o seu núcleo familiar, de acordo à sua fé. Portar-se com coragem, como um homem, vigiar e fazer todas as coisas em amor. Agora, quando Paulo escreve, não, neste caso não é Paulo, Pedro escreve a sua primeira carta, diz, semelhantemente, está a referir-se aqui às mulheres e aos homens. Que isto é algo também muito importante. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se algum deles não obedecerem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento das mulheres. Aqui, Pedro está a dar uma responsabilidade a crescer, porque há muitas mulheres que devotamente amam a Deus, mas às vezes os seus maridos não agem como pessoas que procurem a Deus. Ao contrário, entregam-se eles mesmos a muitas outras coisas. Mas há um vínculo matrimonial às vezes, há um vínculo de amor em que as mulheres desejam o seu marido e enfim, muitas outras coisas, não é? Mas diz a palavra do Senhor, então as mulheres por meio do seu testemunho, sem palavras, por meio da sua conduta, vão terminar por ganhar almas dos seus maridos. Consideram a vossa vida em casta, em temor, o vosso adorno não seja de enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, os de joias, de ouro, de luxo ou de vestidos, mas seja o do íntimo coração, na incorruptível tragem de um espírito manso e tranquilo. E se nós repararmos aquilo que existe hoje em dia, com estes, por exemplo, com os movimentos feministas, vamos haver uma coisa, e eu quero que entendas uma coisa, eu sou e defendo algo que é muito importante, que é aquilo que a Bíblia defende. O homem e a mulher têm o direito às mesmas coisas, às mesmas recompensas. Tem esse mesmo direito. Estão cá? Agora, o que o movimento feminista quer perpetrar é que a mulher é igual ao homem. E que o homem é igual à mulher. Alguns que estão sentados ao lado de mulheres, se reparares, não são iguais. Não são iguais. Não são iguais. Agora, evidentemente devem ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. Evidentemente que aqui quem perde no negócio é o homem. Porque o homem à partida, por exemplo, no matrimónio, ele deve ser o responsável. Bom dia. Ele deve ser o responsável. Não deve ser o chefe, deve ser o responsável. E aí o negócio já fica... Porque o tonton é o responsável e aparentemente aquilo, como diz a palavra do Senhor aqui, mas seja o íntimo coração, porque assim se adornavam antigamente. Começar, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Eu ir a algum, tu não sabes como é que é a minha mulher, mano. E digo, pá, tu não te vês há muito tempo ao espelho. Ou às vezes não sabes bem como é que tu és, porque nós normalmente temos um conceito nosso sempre muito equivocado, não é? Normalmente eu tenho um conceito, eu tenho um puro coração. Enfim, ou seja, é para tu veres que às vezes quando a coisa aquece lá em casa, a primeira coisa que eu digo, quem eu tenho um coração puro e tal. E começo-me a fazer uma data de adjetivos que, sejamos honestos, não alcançamos. A barreira está, não está a metros, está a quilómetros de distância, ou provavelmente a anos-luz, mas enfim. Mas diz, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher. Dando precedência, dando benefício. Então aqui entra na realidade aquilo que já, ou seja, Deus era feminista. Não, Deus reconhecia que tanto o homem como a mulher têm a oportunidade de ter os mesmos direitos. Agora, simplesmente houve uma coisa na balança, eu vou dizer, olha, tu que tens a mania, que és o galo lá do poeiro, tens que entender que tu é que tens tu não és chefe, tu és o responsável. A tua responsabilidade é que tu veles, que vigias, que sejas esforçado, que sejas corajoso, que transmitas paz, que transmitas segurança, que transmitas a palavra de Deus, que procures viver de acordo àquilo que Deus espera de ti, para que dessa maneira, então,
honres a tua mulher. Dessa maneira a possas guiar, possas guiar os teus filhos. Não é que tu os mandes. Nós entendemos isto. Não, o homem é que... E a nossa sociedade lusa e hispana tem. Não, o homem... E como eu ainda ontem tentava dizer isto, não, eles diziam, não, quem manda aqui em casa sou eu. Pois quando batem a porta, cuidado. A seguir passas a outro estatuto. Mas já não é que mandas, é que és mandado. Aquele que pensa que manda, termina sempre por ser ele mandado. Enfim, normalmente é assim. Assim, dando honra à mulher como um vaso mais frágil. Mais frágil. Ou seja, não é que o homem, à partida, por exemplo, quando... Em relação às igualdades, que já está de moda também a muito lado, em que as mulheres possam, por exemplo, ir para tropas de elite. Se os americanos nisso foram, inclusive fizeram aquele filme de G.I. Jane. Não foi alguém viu o G.I. Jane? O G.I. Jane. Não, por muito que hajam atletas de alta competição, mulheres e as, e são extremamente competentes, ou seja, eu acho que independentemente que seja homem ou mulher, cada um deve ser recompensado de acordo às suas aptidões, de acordo às suas vocações, e isso não muda nada, independentemente de seja homem ou mulher, mas às vezes temos que entender que geneticamente, da mesma maneira que a mulher é o vaso frágil, mas consegue suportar dores de parto, e o homem não consegue gerar vida, nem consegue suportar tamanhas dores, da mesma maneira que está comprovado cientificamente que a mulher tem muito mais capacidade e tolerância à dor, e o homem não tem, noutra maneira o homem é que fisicamente é mais basto, é mais apto a certas determinadas coisas. E às vezes poderá haver uma mulher ou outra que geneticamente pode estar preparada para ocupar, por exemplo, o cargo numa tropa de elite. Poderá haver, não põe isso em questão. Mas isso não nos faz iguais. Porque, na realidade, a igualdade é o complemento das diferenças. Não é? Porque quando as pessoas proclamam a igualdade, estão a querer proclamar a homogeneidade. E tal coisa não pode existir. Se nós repararmos fisicamente, à partida nascemos diferentes. O homem nasce com um pêndulo. E as senhoras nascem com uma... É diferente. Não é igual. Aquilo é tipo a peça do puzzle. Deus fez as coisas bem. As peças do puzzle encaixam. E depois produzem vida. Ok? Agora nós temos é que estar definidos e saber bem quem é quem. Não é uma questão de quem é mais que quem. Não há competição. Agora, aquilo que o homem tem a responsabilidade de, como Josué disse, Josué enfrentou um povo que ao cabo depois de terem entrado na terra prometida, terem conquistado as cidades e todas as mais coisas, ele já estava... E então o povo, quando terminou de estar em contenção e opressão e em guerra, já se começou a entrar na filosofia do yoga, do relax e tal, e já se começaram a dar, inclusive a querer adorar outros deuses e outras coisas. E Josué teve que dizer, olha, rapaziada, temam ao Senhor, sirvam-no com sinceridade e deitem fora de vocês mesmos os deuses alheios e voltem a servir ao único Deus. Não façam a mesma coisa que fizeram os vossos pais. E disse-lhe, se a vocês não vos parece e não querem, pois não sirvam, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a responsabilidade do homem, definir-se, olha, eu vou fazer o maior esforço na graça de Deus para que eu me mantenha firme, para que eu vigie, para que eu inspire em minha casa a confiança de que há um caminho único para que possamos caminhar. Essa é a responsabilidade, amém? Então, um homem tem que agir como um homem, não pode agir como uma mulher. E uma mulher tem que agir como uma mulher. Estamos cá? O homem não pode procriar. A mulher pode procriar. Somos ou não somos diferentes? Somos diferentes, ok. Ao agir como homem e não como uma mulher, é o segundo ponto, não sejamos bestas. A Bíblia tem 200 e tal referências em relação a sermos bestas, a sermos embrutecidos. Inclusive em Jeremias fala acerca dos pastores que se embruteceram. O salmista diz, assim o meu coração se azedou
e sinto picadas, dores nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti, era como uma besta perante ti. E às vezes entre nós, agora em liberdade, às vezes a gente somos umas grandes bestas. Com a nossa mania da supremacia masculina. Eu é que sei. Ficamos tão brutos que viramos tipo animal. Mas vamos lá ver uma coisa, é que os animais vivem com um único propósito: satisfazer todos os seus prazeres e sobreviver. Esse não é o propósito com o qual nós fomos criados. Nós fomos criados com o propósito de honrar a Deus. Diz que a criação geme e está ansiosa para que os filhos de Deus declarem a sua glória. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, para que no nosso DNA esteja refletida a divindade de Deus. Mas nós às vezes viramos como o que é que faz? Já reparaste quem tem cães? Já reparaste? Eu tenho lá um em casa que inclusive coitadinho, já perdeu a sua masculinidade, digo a brincar, não perdeu nada. Tiraram-lhe aquelas coisinhas que são as bolinhas, os testículos, para ser mais específico geneticamente, pá. Mas o tipo é um tarado. Não tem bolinhas, mas ele até se agarra às pernas. E assim são os cães, pá, os animais, tu soltas-os por aí e saltam em cima de cão, de cadela, tem buraco, tapa, é a filosofia do cão. Assim são os animais. Nós não somos animais. Não somos animais, não temos de nos portar como animais. Não, nós não temos. Ei, pá, gosto de vinho, olha uma garrafa de vinho. Lá de manhã um pequeno almoço, é para dar-me um café, um martini e 1 litro de vinho branco. Não, nós não somos animais. A palavra de Deus ensina-nos a que tudo deve ser feito com moderação. Fomos chamados à liberdade, mas que a liberdade não nos sirva como tropeços para dar-nos à libertinagem. Tudo tem que ser feito com moderação. Não nos viremos como bestas. Age como homem, não ajas como uma besta. Mulher, age como uma mulher, não como homem. E é menos provável, mas algumas mulheres também de vez em quando se transformam numa grande besta. Mas também isto já estava escrito, já estava avisado. Ou seja, diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, virão tempos que serão trabalhosos ou penosos. Pois o que é que acontece? Os homens viram-se como bestas. São amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, sem ofensa. Se vimos as escrituras agora de Paulo a Timóteo, é exatamente aquilo que Paulo escreveu à igreja de Romanos. O que é que a criação fez em relação ao Criador e como se voltou. Independizou-se, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Até depois podem aparentar piedade, mas negam o poder da mesma piedade, caridade, amor. Afasta-te desse, dizia Paulo a Timóteo. Afasta-te deste tipo de ações. Não queiras perpetrar uma imagem de uma pessoa que é caluniadora, que uma pessoa que é orgulhosa, que é cheia de si mesmo, que sobrepassa sobre toda a gente, que a sua verdade é maior e melhor do que todos. Não, isso é incorreto. Porque aí o teu Deus és tu. És como teres um bonequinho da Michelin lá em casa e pões-te ao espelho a venerar-te a ti mesmo. Não. Um só Deus, somente ao teu Deus adorarás, somente ao teu Deus servirás. Amém? Não somos animais, somos homens e somos mulheres. Temos o propósito de honrar e glorificar a Deus. Temos o propósito de inspirar-nos a nós mesmos e fortalecer-nos no Senhor para guiar-nos diretamente à sua presença, para levarmos o nosso núcleo familiar e de uma forma, sem muitas palavras, simplesmente pela forma em como vivemos, inspirar outros a que possam desejar conhecer o Deus que é vivo, no qual não há morte, no qual não há condenação, mas sim há esperança. Fomos chamados para viver de uma forma sincera, em busca da justiça de Deus, para sermos leais, o marido leal à esposa, leal ao Senhor, leal aos seus filhos, transmitindo a mensagem da verdade do Evangelho, tratando de cada vez mais aproximar-se de Deus. Agir como homem é ser responsável. Uma cabeça pensa, não é levada pelo vento. E às vezes as pessoas são levadas pelos ventos e querem, enfim, pôr aquilo que está de moda. O homem foi desenhado por Deus para guiar, não para ser guiado.
Mas evidentemente, eu ponho-me como uma mulher e se tenho um moinho de vento a guiar-me, eu digo-lhe, olha, vai tu sozinho que eu não vou. É normal. Bom dia. Porque às vezes queremos guiar como ao vento. Uma mulher espera que um homem lhe transmita segurança, confiança, firmeza. Não é que não erre, não é que... Sim, mas é que assuma o seu erro. Que tenha a capacidade de se humilhar. Tal como Jesus Cristo se humilhou a si mesmo, à morte e morte de cruz. Terceiro ponto de agir como homem não é agir como um miúdo. Também está na moda, não é? Agora a malta, quando chega à minha idade, aos 50, diz que é a crise da meia-idade, não é? Alguns assemelham aquilo aos cabriolés e às motas, não é? Isso é uma utopia. Não, vamos às coisas mais simples. Vai à forma de vestir. Vai à forma de vestir. Quando digo homem e mulher, por exemplo, vão ali comprar as calças por 200 euros porque estão rasgadas. No meu tempo a gente andava com elas rasgadas, mas era pelo uso. Houve alturas, inclusive, que a minha mulher tinha que me esconder as calças porque eu usava sempre as mesmas. Era confortável, mas não era por ser moda. Agora, como voltou moda, então a malta vê aí alguns, então quando ligas a televisão aquilo é um fartote. É mesmo um fartote. Eu não vejo muita, mas enfim. Mas é giro, ou seja, tu vês com cada episódio, vês com cada criatura. É melhor ver o filme dos Gremlins, é mais interessante. Naquela altura ainda não havia Gremlins com diferentes géneros. Havia Gremlin macho e Gremlin fêmea, só havia 2 géneros. Agora, se calhar, se fizessem outro filme dos Gremlins... Não, havia 2. Havia dois. E até o da Cristo, aquele... era um terrível, destruía tudo. Mas depois há homens que são como miúdos. Não é só a maneira de vestir, não é a maneira de pensar, não é? Porque não... Ou seja, não é uma questão de progressar, é uma questão de ir alcançando maturidade, não é? Ou seja, Paulo não o descreve melhor. Paulo, quando escreve aos Coríntios, não o descreve melhor. Ele diz, quando eu era menino, quando eu era puto, vamos utilizar aqui uma gíria assim, popularucha, não é? Quando era miúdo, quando era puto, falava como um menino. Sentia-me como um menino. Discorria, argumentava como um menino. Mas quando cheguei a homem, acabei com as coisas de menino. Está bem, eu não digo que se gostas de dar uma volta de skate, mas já não tens a mesma agilidade com 50 ou 60 anos para andar de skate. Mandas um trompaço do caraças. Eu tenho um amigo meu que gosta muito disso, há pouco tempo chamei-lhe, tinha a perna toda partida, porque o gajo é do surf e do skate, só com 50 e tal anos já não tens 18. As atividades já não se compaginam, não é? É como alguns que gostam de futebol, com 50 e tal anos vão para o campo da bola jogar com os miúdos de 20, armados em Cristiano Ronaldo. Só que esquecem que eles, na realidade, têm umas quantas de azeitonas da barriga e vão sempre a pender para a frente. Então aquilo para jogar para o penalti é simples. Não, ou seja, quando se chega ao homem já não se é menino. Já não se pode pensar como menino. Já não podes pensar que a tua mulher é a tua mãe. A mãe foi aquela que te trouxe ao mundo. Ou seja, mas é que há homens que fazem como aos putos. Vou para ver a minha mãe. Já não dá. Oh mãe, o Zezinho disse mal de mim. Puseram-me castigo lá, disseram que eu era mau. É tua mulher, não é tua mãe. Não podia dizer melhor Paulo. Paulo volta a dizer aos Coríntios, no seguinte capítulo da mesma carta, diz, porque a igreja de Corinto havia lá uns cromos assim, não é? Havia lá uma malta que era jovial. Tentemos tolerar a jovialidade. Diz, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Porque o adulto, o homem adulto fisicamente, mas que depois é imaduro, o que é que ele faz? O quê? Estás a apontar para ali? Sim, mas isso é falha técnica. 1 de Coríntios 14:20, eu não lhe dei este versículo. 1 de Coríntios 14:20, é logo a seguir, é no capítulo seguinte do 13. Normalmente o 14 vem a seguir ao 13, não é? Porque às vezes também podem mudar. Pode ser uma tendência, não é? Como isto está cheio de novidades. Não, mas a malta quer entender as coisas como criança, mas depois para a traquinice, para não lhe chamar maldade, que a gente não somos maus, somos todos bonzinhos. Mas não, o que Paulo diz é,
deves ser como homem no entendimento e, na realidade, nas coisas menos boas ou nas negativas, naquilo que refere à maldade, então ser como uma criança, porque uma criança, um jovem mesmo, quando comete um erro e se lhe chama a atenção, não age como o típico galdaim, depois vai lá para casa e diz, sabes lá o que é que disseram de mim? Não vou dizer o da mãe, não, mas vou pôr no... disseram isto. E depois a mulher, como que estás a perceber? Pois é, já vistes. Mas tu não és assim, meu menino. E ele fica todo cheio de seu ego e ela começa a tomar o controle. E no fundo ela está a dizer, anda borrego, não és assim. Tu é que não te conheces. Está bem, está. E depois alguns dizem, que tu não sabes é a que eu tenho lá em casa. E tu não sabes é a que está lá em casa quem é que tem. Não, chega uma altura em que nós não podemos continuar a ser joviais. Há que dar o passo seguinte. Há que aceitar, na realidade, as responsabilidades que a vida por ela mesma traz. E entender que essa responsabilidade não é um peso, senão que é um privilégio, porque um homem poder ser responsável pelo seu lar, poder prover, trabalhar para o seu lar, poder ter uma vida casta, honesta, sincera, poder dizer aos seus filhos, olha, caminha desta maneira, porque desta maneira a vida vai te ir bem. Isso não é um peso, isso é um privilégio. Isso é a possibilidade que Deus nos dá de deixar um legado, deixar um ensino. Sim, cometemos erro, mas com os erros aprendemos. Fomos levados ao arrependimento e alcançamos perdão em Deus. Mas o que fazer? E a palavra do Senhor, Paulo disse, o que fazer? Disse, vigiai. O que é que deves fazer? Primeiro, vigiar. Vigiar é estar alerta, é ser atalaia. Nomeadamente, ser atalaia e estar alerta é um término militar. Não estou a dizer que devemos financiar as Forças Armadas, ok? Mas o homem, para transmitir segurança à sua família, tem que estar alerta. Tem que estar consciente do que é os seus contornos, das suas limitações, daquilo que há na sociedade, daquilo que pode ser positivo, daquilo que pode ser negativo. Tem que ter bem ancorada as suas convicções. Tem que ter o firme fundamento da sua fé. A tua família necessitas que tu sejas homem, um homem que vigia, um homem que está alerta. Um homem que sobe aos muros da cidade para ver o que é que se passa, para proteger o seu lar, para defender os seus filhos, para defender a sua esposa. E isso produz confiança, produz segurança. E um lar tem que ser um sítio seguro. Não tem que ser um sítio em que possam ver... Onde é que está o homem que tinha que estar a vigiar? Sabes, é que ele foi aí uma atividade. Era para chegar às 10, mas se calhar chega às 3, não sei. É umas reuniões que ele tem que tratar. Não, o homem tem que estar no sítio que deve estar. Quando David fez aliança com os filisteus, colocou-se no lugar errado, no momento errado, e com isso toda a cidade de Siclac foi saqueada e roubaram-lhe as suas mulheres, não só as suas, senão dos seus 600 homens, e depois quiseram-no apedrejar. Então David o que é que fez? Chamou o sacerdote Abiatar, pediu-lhe o éfode, consultou a Deus e Deus fortaleceu, porque ele se humilhou. Assim que o homem tem que estar no sítio onde deve estar, de acordo ao chamado que Deus tem para a sua vida. Deve prestar atenção àquilo que influencia aos seus filhos. Agir como um homem é envolver-te na vida do teu lar. Há uns são tão homens que dizem, eu lavar a louça, isto não é para mim. Não sei o que é que será para ti. Se não sobras à muralha, se não lavas a louça, então o que é que queres? Uma mulher para empregada? Para isso contrata, não te casas. Não nos cai nada. Sabemos lavar, sabemos cozinhar. Olha, eu gosto de cozinhar. E a minha mulher ensinou-me, como era um bocadinho P e o resto das coisas, deixava lá tudo sujo em casa, não é? Em português chama-se um bocadinho P ou G, começa por um P ou por um G, então
como tu gostas de cozinhar e até cozinhas bem, meu amor, até gosto que tu cozinhes para mim, mas olha, seria bom também limpares a javardice que fazes lá na cozinha, estás a ver? Porque, epá, o prato sabe bem, mas depois ir para lá, estar a limpar aquilo tudo que tu fizeste, porque tu, pá, não cai. Engigir-te como homem é estás no teu seio familiar, é tratares de identificar-te com os teus filhos, tratar de escutar. É difícil, pois às vezes há uma diferença de gerações grandes, mas tu tens de começar a envolver-te. Eu esforço-me para envolver-me, para ouvir, mas às vezes é verdade que às vezes não estou à altura, mas temos que ter esse desígnio de envolver-te, ver o que é que eles veem, o que é que eles gostam, o que é que eles ouvem. Ter cuidado com as portas fechadas, porque às vezes há sinais de fumo. Não, é que agora há aquelas... o incenso. Há incenso e essas coisas, não é? Há que ter cuidado, não é? Não. Isso só acontece... Não. Isso acontece nas melhores famílias. Porque as melhores são iguais às piores. É igual. Aquele que esteja firme, veja que não caia. Cuidado. Ou que crê estar firme. As famílias do povo hebreu só estavam descansadas quando tinham homens de vigia, atalaias, nas muralhas. Uma das responsabilidades é que hajas como um homem, sejas vigilante, estejas sobre a tua atalaia, cuides de ti mesmo, cuides do teu matrimónio, cuides dos teus filhos, mantenhas firme a tua vocação no Senhor. Diz a palavra do Senhor, não deves ser vagaroso no cuidado, senão deves ser fervoroso no espírito. Isto está nos deveres cristãos. Fervoroso. Isto é ser homem. Ser homem não é dizer, não, eu sou homem, não sou isto, não sou outro. Não. Ser homem é que significa eu ajo, eu esforço-me por agir desta maneira, por estar de acordo aos parâmetros da palavra, por conhecer mais de Deus, por inspirar em casa, por tratar de servir. Segundo ponto, o que é que devemos fazer? Vigiai, estar firmes na fé. Estar firmes na fé. Há pessoas que dizem, temos muita mania de dizer, não, pá, é que eu ia por ali e apareceu-se-me, pá, vê lá, o diabo enganou-me. O diabo enganou-me. Apareceu em forma de garrafa, a outros aparece-lhe em forma de rapariga, a outros aparece-lhe em forma de linhas brancas, a outros aparece-lhe em forma de outras coisas. O diabo já está todo cravejado. Se cada coisa que um filho de Deus faz fora do texto e fora da casa de banho, a culpa é do diabo. O homem já, o diabo está... Ele acho que já está cansado de ser protagonista dos nossos filmes. Eu acho que ele está cansado de dizer, porque é que me metem sempre protagonista? Eu nem sequer fui fazer como é que se chama aquilo, o casting. Eu não fui ao casting e agora porque é que me metem lá? Não! Assume a tua responsabilidade. Assume quando as coisas são feitas de forma digna, de forma que honra a Deus, e também que às vezes não consegues e por X ou Y razão abriste-te a inclinar-te às tuas concupiscências e derrapastes. Isso é ser homem. E provavelmente analisa se é que realmente estás firme na fé. Porque se não estás firme na fé, exatamente aqueles que são espirituais devem restaurar a tua firmeza na fé. Não te vão dizer aquilo que tu queres ouvir. Vão dizer-te aquilo que tu precisas de ouvir. Vão dizer-te, olha, isto não... Eu não sou quem para te julgar, mas isto está equivocado. Mas olha, Deus propõe-nos um caminho que é desta forma. Eu não pretendo ter alcançado já isto, mas olha, eu esforço-me para evitar cair naquele buraco e no outro buraco e no outro buraco, porque eles estão ali. Agora, eu não posso é caminhar na vida a ignorar que existem buracos no caminho, a ignorar que existem rasteiras no caminho. Ou não posso passar a vida inteira a culpar a Deus, ao diabo e inclusive a minha mulher. Olha, isto é por causa da minha mulher que eu lá tenho em casa, como o Adão. Vê, Senhor, olha, ele é que me deu a comer da maçã. Ser homem é permanecer firme, não usar desculpa para jogar o jogo da culpa. Paulo escrevia aos Coríntios, no capítulo 4 da segunda carta, temos o mesmo espírito de fé. Conforme está escrito, criei. E porque eu acredito, falo, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos.
Mais adiante no verso 16 diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se consuma, o interior contudo se renova de dia em dia, porque nós vamos estar sempre a contender contra os valores que o mundo nos quer impor. Quando tu amas a Deus e tu queres agradar a Deus, significa os parâmetros de Deus não são de acordo aos parâmetros deste mundo. Os parâmetros da religião tratam de procurar uma mistura, mas não, os parâmetros de Deus vão continuar a ser antagonismo a este mundo. Vai ser continuar a remar contra a maré. Agora, o que é que acontece? Vamos encontrar-nos muitas vezes numa situação como diz, porque ainda que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, nós não podemos atender às coisas que vemos, mas sim àquelas que não vemos. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Vamos ver uma coisa. Se aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não é? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, significa: eis aqui todas as coisas velhas já passaram. Fazemos aqui um parênteses só rapidamente para entendermos uma coisa. Não significa que a gente agora já está de ponta em branco, vestes brancas, bodas do Cordeiro, a dançar, aleluia, já temos o céu. Não, nós estamos num percurso, numa peregrinagem. Significa que o velho vai caindo à medida que nós nos vamos aproximando à luz, vai-se dissipando as trevas que vêm agarradas à nossa própria vida, forma de estar e inclusive à nossa localização geográfica neste mundo que jaz baixo o maligno. Estão-me a entender? Então nós vamos ter sempre algumas coisas que nos causam constrangimento, nos causam dificuldade, mas temos que entender que aquele que está connosco é aquele que está disposto a caminhar o caminho connosco. E o justo não é aquele que não cai. O justo é aquele que cai e se levanta, ou melhor, o levanta ao Senhor. O impio é aquele que cai e fica prostrado. Amém? E isso é consolação. E quando nós estamos em Cristo Jesus, ensina-nos a palavra de Deus, para quem está em Cristo, quem o ama, quem reconhece que é incompleto, que é um homem de Deus que está em elaboração, é um homem e uma mulher de Deus que estão no caminho da peregrinação com Cristo. Então entende algo muito importante. Não entra, deixa-nos chamar-nos, porque um nome, posso chamar-nos um nome a nós? É que às vezes nós temos a tendência para ser drama queens. Não é drag queen, ok? É drama queen. Não há que fazer drama. David não fez um grande drama quando o profeta Natan lhe pôs a questão e depois lhe trouxe a mensagem de Deus. Ele não se pôs lá e chamou as lamentadeiras. Não, ele humilhou-se em silício, buscou a Deus e pediu uma única coisa: Senhor, que o peso dos meus pecados não recaiam sobre o meu povo. E recaíram sobre a sua casa. Amém? Não faz falta ser drama queen para que toda a gente veja o teu drama, ou para quereres impressionar os demais com o teu drama. Importa-te sim que tu te ponhas diante de Deus, porque o Deus que te salvou é o Deus que te restaura. E é o Deus que te vai restituir a gozo e a força da alegria. Mas para isso tens que estar firme e não atender às coisas que se podem ver, mas sim àquelas que não se podem ver. Paulo aprendeu bem. Vamos ver, Paulo... Alguém que me ajude. Paulo casou-se. Faria, o que é que a gente faz à malta? Para ser fariseu, tinhas que ser casado. Então, Paulo era judeu de judeus, fariseu, de acordo à lei completo, mas quando ele se converteu, a linha de pensamento farisaica dos saduceus e também dos fariseus permitiram que acontecesse o divórcio, porque ele apaixonou-se totalmente por Cristo. Por isso é que a seguir vemos um Paulo que já não tem, e ele depois fala exatamente aquele que tiver, que é aí onde, por exemplo, a Igreja Católica se agarra para a doutrina, enfim, do celibato. Agora estava-se a ir, obrigado, estava-se a ir a palavra. Pois aquele que tiver dom, celibato, sim, mas aquele que não, é melhor que se case antes que se queime. Paulo tinha sido casado. Quando começou a caminhar com Deus, deixou de ser casado. Estava de ser casado, também teve mãe. Significa que também teve sogra, como Pedro, não é? Porque houve para aí o dia da sogra. Por acaso esqueci-me de chamar a minha sogra, porque ela é uma aventurada bendita sogra. Não se fazia nem notar, aquilo era uma maravilha.
e continua a ser, não há nenhum problema. Mas Paulo, como era experimentado, ele depois terminou, ele já escreveu a Timóteo no final da sua segunda carta, já ele sabia, ele dizia, combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. Firmes na fé. Firmes na fé. Firmeza. Agora, há aqui só uma coisa e eu tenho que ser rápido. Não deixes que a tua teologia gravite à volta do teu comportamento. Pá, isto parece palavra de 500 paus. Aquilo que tu crês não tem que gravitar, não tem que ser atraído para a forma como tu te comportas. Porque senão o teu comportamento tem uma maior preponderância do que aquilo que tu crês. Tem que ser ao contrário. Aquilo no qual tu crês, a tua teologia, tem que fazer com que o teu comportamento seja atraído, gravita à sua volta e por sua vez o transforma. Não sei se me entendes. Digo outra vez. Normalmente nós queremos adaptar a palavra de Deus a nós. Ajustá-la, adequá-la. Mas é ao contrário. Nós é que temos que ser transformados por meio da palavra de Deus. Então, que sejamos firmes naquilo que queremos e que permitamos que aquilo que queremos seja aquilo que transforma a nossa forma de agir, para que realmente possamos agir como homens e como mulheres de Deus. Porque é a tua fé que tem que alinhar a tua vida. Não é o teu comportamento que tem que alinhar a fé à tua forma de agir. É o contrário. A tua fé tem que alinhar o teu comportamento às verdades imutáveis da palavra de Deus. O terceiro ponto, e termino com ele. Que aquilo que nos motiva a agir, a fazer, e tudo seja feito em amor. Tudo seja feito em amor. 1 Coríntios 16:14. Leio da paráfrase bíblica a mensagem e diz: sejam corajosos e sempre ajam com amor. Tudo seja feito com amor. Sempre, gosto da expressão, que é sempre actua com amor e em amor. Deus é, diz a palavra do Senhor desta maneira em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, senão para salvar este mundo. Significa, há muitas coisas que estão equivocadas e que nos querem, passa a expressão, impingir. Nós temos que saber no que estamos firmados. Não precisamos acusá-los de dizer tu estás equivocado. Pela nossa conduta, temos que inspirar a transformação na vida de outras pessoas. Amém? Porque não podemos fazer o mesmo erro que faz esta sociedade, que é baixo as primícias das tolerâncias e os chavões do progressismo, querer adoutrinar e tomar violentamente e assertivamente toda a gente para que todos sejam homogéneos e uníssonos a uma certa e determinada forma onde reina o caos e a libertinagem. Não, nós não podemos condenar-nos. Temos que aceitá-los. E se queremos ser luz, podemos ser luz no meio das trevas, porque a luz dissipa todas as trevas. Para isso, e tu dizes, não, mas isso é muito difícil, porque a primeira coisa que nós dizemos, e às vezes é difícil, vemos certos e determinados comportamentos, e o que é que nós fazemos? O que é que fazemos? Em relação, por exemplo, a comportamentos, o que é que fazemos? Julgamos, mas não é só julgar. O que é que fazemos? Escarnecemos. Olha este, é assim, olha aquela. Isso não é amor. Ou seja, e ademais afirmar factos também não é nenhum amor. O amor é amar a pessoa para além das suas escolhas, para além das suas opiniões. Isso é amor. É difícil que possamos aceitá-lo, mas temos que amá-los. Não é tolerá-los, é amá-los. É um grau mais elevado do que a tolerância.
Porque o amor nunca deixa de ser. O amor é sofrido, nunca deixa de ser. Se nós formos ler, diz a palavra do Senhor em 1 João 3,16, e diz: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, se faz falta. E o que é que acontece se o teu irmão diz que não é homem? Ou o que é que acontece se o teu filho ou a tua filha diz que não é filha e passa a ser filho, ou vice-versa, ou quer ser outra coisa? O que é que acontece? E o que é o amor? É que o nosso amor, o amor é um desígnio da vontade de Deus. Deus decidiu amar. E por decidir amar, Ele nunca deixou de dizer a verdade, mas sempre a disse com amor. Eu não tenho que tolerar os erros dos meus filhos. Eu tenho que, apesar dos seus erros, amá-los. E com esse amor, que é tão grande porque vem inspirado na verdade, eu tenho que sempre proclamar a verdade. E a verdade vem sempre com misericórdia e com amor. Mas aquilo que nos motiva, muitas das vezes, são os valores terrenos, animais e carnais. E portamos como os animais. Queremos proteger. E quando protegemos, destruímos. Porque o único que protege é Deus. E a sua verdade é a única coisa que nos dá a proteção. A sua palavra é aquilo que nos faz viver e andar confiados. Porque Ele não é homem para que prometa e não cumpra. Ele é Deus que promete e cumpre. E aquilo muitas das vezes que nos pode acontecer é que hoje amamos A ou B, filho ou filha, e amanhã inclusive podemos contradizer-nos e deixar de amar. Deus ama sempre, para além de qualquer circunstância. Tiago escreve desta maneira: pelo que, rejeitando toda a imundícia, superficialidade, malícia, ou superfluidade neste caso, recebei com mansidão a palavra em vós. Vamos refletir só um segundo. A palavra está fora ou está dentro? Vamos a Gênesis e diz: Ele criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E como somos criaturas de Deus, criados por Deus, a palavra, o verbo feito carne, veio ao mundo, habitou no nosso meio, manifestou a sua glória. Aquele que era antes, é agora. Ele era antes de todas as coisas e todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e nele subsistem. Significa que nós temos a palavra. Esta palavra que tu escutaste, tu tens o genético de Deus em ti. Agora, a palavra em vós é para a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então temos que rejeitar tudo aquilo que não provém da verdade. Tudo aquilo que não provém de Deus há que o rejeitar. E sermos mansos ao receber a verdade. Agora, a verdade pode inclusive causar-nos algum confronto. Mas a questão é que ela já cá dentro, porque a palavra que é verdade já cá está dentro, está enxertada. Agora, recebemos-la como? Como é que vais receber a palavra de Deus? Vais amá-la? Porque tudo tem que ser feito com amor. Dá-te conta por uma coisa. Temos que saber quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Estas três questões principais do ser humano sempre somente podem ser respondidas neste livro. Não é nenhuma universidade, não é nenhuma filosofia, nem nenhuma psicologia, nem na antropologia. Somente este livro. Agora, se tu sabes que és criado à imagem semelhante de Deus, se és homem, toma a responsabilidade de ser homem. Não hajas como uma mulher. Se és mulher, não hajas como um homem. Se és homem, não hajas como uma besta. Ser responsável. Deixa já a imaturidade. Não sejas menino, porque já foste menino. Sê homem. Age como um homem. Foi o conselho de David para o seu filho. Sê
homem, age como homem, trata de ser consequente, trata de buscar a Deus. A seguir vigia. É que isto aconteceu-me. Eu não sei como é que isto me aconteceu. Olha, estavas distraído. Se estivesses onde tinhas que estar, se estivesses no posto de vigia, se estivesses alerta àquilo que passa à tua volta, serias precavido. Agora, depois da casa roubada, meteres trancas à porta e alarmes, já não vale a pena, a casa já foi roubada. Vigia. Ser firme. Não penses hoje uma coisa e amanhã outra. Não, isto tudo não é tudo normal. Não é tudo normal, caros irmãos. Não é normal que digam certas e determinadas coisas que permitam ser... Aí cada qual, mas o que é que tu crês? O que diz a CNN e a TBI ou o que diz a Bíblia? O que diz o Facebooker e o Instagram, que manipula as vidas, que manipula as eleições de países, controla a sociedade? Ou acreditas naquele livro que é o livro mais impresso na história do mundo inteiro, que é a Bíblia? Não há livro mais impresso. E não sei se já viste o filme The Book of Eli, que é um estereotipo que chegará momentos em que já não poderemos ler e é bom que tenhamos isto memorizado. Por isso é que o povo hebreu tinha sempre ali os escritos, e agora não me recordo como é que se chama aquela coisa, mas tem um nome. Sempre com os escritos, para terem memorizado, e desde pequeninos ensinam os meninos a recitar os cânticos, a recitar os salmos e a recitar as orações. Porque pequenino é que se trouxe o pepino. Queres que o teu filho seja de honra e de glória? Pois ensina-o no caminho, e ainda quando ele for velho não se desviará dele. Sê homem, ter firmeza na fé. Diz como Paulo, eu sei em quem tenho acreditado, em quem tenho querido, e eu sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito. Paulo não dizia, bom, eu sou o máximo, eu escrevi muitas coisas, eu viajei muito, fundei muitas igrejas, e agora vou para o Senhor em descanso. Eu sei que Ele é fiel para guardar aquele depósito. Deus guardará o depósito fiel. Paulo disse depois, enfim, já me chegou o tempo da libação, irmãos podem subir e terminamos. Então Paulo dizia, bom, combati o combate, seja... Está bem, corri a carreira, mas sobre todas as coisas, o que é que fiz? Eu sei que guardei a fé, guardei o depósito, cuidei a fé. Mas o que é que tu crês? O que é que tu crês? Crês nas circunstâncias? Crês nos ventos de mudança? Hoje muda para a esquerda, vai tudo para a esquerda. Amanhã muda para a direita, vai tudo para a direita. Amanhã muda para cima, ficamos a olhar para cima. Amanhã... Não. Paulo dizia, eu sei em quem acredito. Onde é que está colocada a tua firmeza? E tudo o que faças, falo sempre... em amor e por amor. Tudo aquilo que tu não fazes em amor e por amor, o fruto dissipa-se. Aquilo que é feito por amor e em amor. Mas olha uma coisa, toma atenção, porque o amor é sacrificial. O amor é sofrido. O amor não é um sentimento de paixão, de pombinho, já meu amor. E depois ele sai de casa e vai como aos cães. Isso não é amor. Não, esquece-te lá disso. O amor vê-se nos momentos mais difíceis da vida de cada homem e cada mulher. O amor manifesta-se no momento em que o homem ou a mulher estão em situações limítrofes e permanecem. Lado a lado. A batalha é dura. A batalha é difícil. Mas dizem, eu sei em quem tenho acreditado. E aquilo que me sobreveio não foi porque eu não vigiasse. Isso me sobreveio por algum motivo de glória e de honra não para mim, mas para o meu Deus, que é fiel para guardar o meu depósito até o momento em que eu esteja com Ele. Porque aquela boa obra que Ele começou em mim, não a vai deixar a meio. Ele prometeu levá-la a cabo até o momento que eu esteja com Ele. E então, aí manifestas o verdadeiro amor. O verdadeiro amor manifesta-se quando alguém está caído e alguém sofreu o agravio da queda do outro. Mas isso não impede de que o mova para que ele se levante. Não, aí está o verdadeiro amor. Isso provém de Deus, não provém do homem. Isso é engendrado pelo Espírito Santo. Repara uma coisa, Jesus Cristo amou, entregou-se a si mesmo, sofreu morte e morte de cruz, mas Ele padeceu
todas as coisas que tu e eu padecemos. Ele foi assediado, ele foi vituperado, ele foi maldito. As mesmas provações que tu e eu temos na vida, ele sofreu-as. E a palavra de Deus diz que temos nele um grande e sumo sacerdote. Jesus, que é o Filho de Deus. Ele entrou nos céus. Agora ele diz, tu e eu possamos reter firme a nossa confissão. Naquilo no qual queremos a firmeza da nossa fé, tenhamos a firme. E em amor, acerquemo-nos a Deus. Nesta manhã podemos, tu e eu neste momento, chegar-nos confiadamente ao trono da graça de Deus. Põe-te de pé aí onde estás e pensa por um momento. Eu quero convidar-te a que tu em amor sejas o homem de Deus que Deus te chamou para ser, a mulher de Deus que Deus te chamou para ser, que ocupes o teu lugar, que deixes de competir ou de ser levado por qualquer tipo de vento de influência de doutrina ou filosofias humanas e que passes a vigiar, a estar alerta para que não sejas invadido, para que não sejas tomado, a não ser por Deus e pelo poder do seu Espírito Santo. E que te afirmes na fé de Cristo. E que em amor tenhas a confiança de chegar-te ao altar de Deus, ao trono da sua graça, para que dele possas receber misericórdia. Às vezes tu estás à procura de misericórdia nas pessoas. A misericórdia vem do único autor da misericórdia, aquele que é misericórdia e é Jesus Cristo. Se tu és capaz de dar misericórdia, dá. Mas não estejas à espera que alguém te dê, a não ser Jesus, o Galileu, o Nazareno. Então quero convidar-te a que nesta manhã possamos chegar-nos a Deus. Chega-te a Deus e Ele se chegará a ti. Exalta o seu nome, Ele tem misericórdia, Ele tem restauração para a tua vida. Vais encontrar graça aos teus olhos, tu chegas com um coração contriste e humilhado. Porque ao fim e ao cabo reconheces, não estamos à altura de ser o homem que tu desejas, Senhor. Não estamos à altura de ser a mulher que tu desejas. Mas pedimos-te pela tua misericórdia e na tua graça, tu nesta manhã, Senhor, venhas a selar-nos com o teu Espírito Santo. Que a palavra que está implantada em nós, enxertada, que nós recebemos-a com mansidão, para que ela possa render-te frutos a ti, Senhor. Que sejamos pessoas de referência, que possamos inspirar a outras pessoas que nos rodeiam e que não nos deixemos influenciar por os conceitos deste mundo, mas continuamos a vigiar e a manter-nos firmes em ti. Tu és a rocha firme, Senhor. Tu és a verdade inabalável. Tu és a pedra do ângulo. E nós podemos ir confiadamente da maneira que somos e como estamos, porque em ti vamos alcançar misericórdia e vamos receber a tua graça e vamos receber de ti auxílio e socorro oportuno. Se estás aí e queres fazer esta ação dentro do teu coração para com Deus, levanta a tua mão e vamos adorar a Deus e vamos louvar a Deus e vamos orar. Senhor Pai, no nome de Jesus, tu vês, Senhor, as lutas que cada um de nós temos, meu Deus. Tu vês às vezes as contradições. Em nós está o desejo de querer cada vez mais agradar-te. Queremos ser os homens e as mulheres que tu chamaste, Senhor, para sermos. Queremos viver de acordo ao chamado e à vocação que tu colocaste nos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Manifesta a tua graça, Senhor, para que possamos estar em contínua vigia, Senhor. Para que possamos permanecer firmes de acordo à tua palavra, Senhor. Que não sejamos influenciados pelas modas, pelas tendências, mas possamos dizer: Jesus Cristo, Jeová Nisi, Senhor, o nosso estandarte, Tu és quem nos dás uma identidade de filhos amados, Senhor. Tu nos amas irrevocavelmente, Senhor. Acende o fogo do dom de Deus nas nossas vidas, Senhor. Possamos proceder, Senhor, em moderação, Senhor. Possamos proceder com poder no Teu amor, Senhor, e com domínio próprio, Pai, no nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nesta manhã queremos exaltar-te, Senhor, sobre todas as coisas. E queremos recobrar forças em Ti, Senhor. Porque somos homens e mulheres feitos à Tua imagem e semelhança. E queremos agir consequentemente, não só como ouvintes da Tua palavra, mas como cumpridores da Tua palavra. Dá-nos essa graça, Senhor Jesus. Dá-nos essa graça para que manifestemos a Tua glória, Senhor, à criação que espera ardentemente que os Teus filhos manifestem a Tua glória. Recebe a honra e a glória agora no nome de Jesus. Rendemos a Ti glória e honra.